Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar a um lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Olá, esse é mais um programa Andando com Deus pela sua TV Sudeste, canal 17. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o Natal. Passamos um ano e eu quero, antes de começar tudo, eu quero agradecer a vocês por ter passado esse ano conosco, por ter assistido os nossos programas, ter assistido a programação da TV Sudeste. Isso para nós sempre é uma honra, termos você como telespectador. E o que eu espero é que você continue assistindo os nossos programas, pois eles são feitos com carinho para vocês. Mas hoje nós estamos nas vésperas, digamos assim, embora falta ainda alguns dias, para o Natal. E eu quero mostrar para você, eu quero falar para você sobre esse tema tão importante na vida de todos nós, os brasileiros. Falar com você da importância desse dia ter sido escolhido para comemorar, para festejar esse dia sem igual, eu diria. Por quê? Porque esse dia é comemorado o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o nascimento do Filho de Deus, o nascimento daquele que dividiu a história. E por esse motivo, eu quero compartilhar com você de alguma coisa com relação à Bíblia, tendo em vistas que o foco de toda a festa concernente ao Natal, ele foi mudado. E o que nós queremos nesse programa dizer a vocês, não é que uma proibição ou que é pecado fazer o que nós fazemos, que é a doação de alimentos, a doação de presentes para N pessoas que nós conhecemos. Nada disso. O problema nosso é exatamente o esquecimento do verdadeiro sentido do Natal. Todos os anos nós mexemos nas mesmas questões, falamos das mesmas coisas, porque a nossa mente ela é curtíssima, nós esquecemos facilmente e por isso nós temos que sempre relembrar a respeito de quem nós estamos falando nesses últimos dias. O capítulo 7 do profeta Isaías, ele mostra que a terra não ficaria entenebrecida, ou seja, ela não ficaria na escuridão eternamente. E diz ela que uma virgem conceberia e daria à luz como um sinal a um menino. E esse menino comeria manteiga e mel, até que soubesse deixar o mal e preferir o bem. Isso significa que a humanidade de Cristo está aqui totalmente exposta. Exatamente pela forma com que ele colocou, o profeta colocou, falando ao povo de Israel do nascimento do Messias. Falando para eles que nasceria alguém humano, alguém como homem, viveria como homem, mas que esse mesmo seria o Messias prometido. Depois o mesmo Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele coloca em duas fases.
Porém, para ele menciona como se já tivesse acontecido aquela revelação, aquela profecia que ele deu ao povo. De que forma? Em primeiro lugar, ele diz no versículo 6, do capítulo 9 de Isaías, ele diz assim: porque um menino nos nasceu. Vejam, senhores, que ele coloca tudo isso no presente, ou seja, no seu dia. Isaías já antevia o nascimento do Senhor Jesus Cristo e por esse motivo ele coloca exatamente nesses termos: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele fala exatamente da concepção de Maria e do nascimento de Cristo, mas ele fala também da preciosidade que é o amor de Deus. Quando ele diz que um filho se nos deu, ele está falando exatamente desse presente gracioso, desse presente inigualável que Deus deu à humanidade, o seu próprio filho. E depois ele menciona nesse mesmo versículo o nome desse que haveria de nascer e que na sua concepção já havia acontecido. O seu nome será, agora falando do futuro, falando para o povo de Israel que iria acontecer isto com eles. Nos dias deles, eles veriam o acontecimento. E ele diz assim: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando nós abrimos o livro de Lucas, e tanto Mateus quanto Lucas narra o nascimento do Senhor Jesus, mas Lucas, no Evangelho segundo a sua visão, ele coloca com mais detalhes a respeito do Senhor Jesus. Ele fala exatamente a forma com que o Filho de Deus haveria de nascer, e eu quero compartilhar com você agora, nesse livro de Lucas. Eu quero compartilhar com vocês o livro de Lucas. Nós vamos ler um pedaço, uma parte do capítulo 2, e eu quero que você preste atenção nessa questão aqui, para que nós entendamos exatamente a forma com que o Senhor Jesus nasceu, como ele foi concebido por Maria. Quando no capítulo 2, ele vem dizendo assim: e aconteceu naqueles dias, ele fala em primeiro lugar, que havia saído um decreto da parte de Herodes, de César Augusto, perdão, para que todo mundo se alistasse. Tudo isso aqui era uma preparação para a chegada do Filho de Deus. Mas quando nós olhamos, agora eu quero mostrar aqui no capítulo 1, depois nós falaremos alguma coisa do capítulo 2, e é esse texto que eu quero ler com vocês aqui. A partir do versículo 26. Eu quero que você preste atenção na leitura desse texto. Eu farei com bastante vagar, eu farei com bastante pontuação para você entender essas grandes verdades da palavra de Deus. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Só para você entender, quando ele diz e no sexto mês, é exatamente porque há 6 meses atrás desse tempo, a prima de Maria, chamada Maria Isabel, ela também na sua velhice concebeu um filho, o que viria a ser o precursor do Senhor Jesus, ou que anunciaria a chegada do Messias para o seu ministério. Então, por isso que o escritor utiliza essa palavra, e no sexto mês. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, ou bem-aventurada, ou feliz és tu. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta, e disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti, e é essa parte que eu quero que você preste muita atenção, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 38. Disse-lhe então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. A questão aqui é exatamente esta: é que Maria se colocou à disposição logo que soube o que Deus, o que o Senhor haveria de fazer na sua vida para que as pessoas fossem beneficiadas. Mas sabe, meu dileto amigo ouvinte, o problema nosso é exatamente o desvio daquilo que nós fazemos ou que nós queremos fazer. A troca de presentes, a forma gananciosa como o comércio avança sobre uma data tão importante na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você: não é proibido, ninguém proíbe, não pode proibir e não deve proibir, porque o presente, ele é sempre bom, ele é sempre saudável. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você reflita a respeito disso. Quando alguém nasce, quando você vai a uma festa de aniversário, quem é que recebe o presente? São os convidados ou é aquele que nasceu ou aquele que está dando a festa? Pois talvez você pergunte a mim: mas como é que eu vou dar um presente para o aniversariante que é o Senhor Jesus? E eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus nos diz, e a única coisa que o Senhor pede é exatamente com essas palavras: filho meu, dá-me o seu coração. É esse o presente que Deus quer, que o Senhor Jesus quer receber de você. E se você dá o seu coração ao Senhor Jesus, então você estará cumprindo o papel de convidado para essa festa. Então eu quero que você saiba disso. Mais uma vez, que que reiteradamente nós temos falado sobre isso. Mas eu quero que mais uma vez você saiba, que você pense exatamente nessa situação. Você é o presente que Deus quer receber. Compre presente para os seus amigos, compre presente para os seus filhos, pais, não tem problema nenhum. Mas você precisa de entender que essa festa não é sua. Essa festa é do Senhor Jesus. E se é do Senhor Jesus, Ele merece o presente. Que você saiba comemorar o Natal com dignidade. Que você saiba comemorar o Natal sabendo que o verdadeiro sentido do Natal é Cristo no coração. É o nascimento do Senhor Jesus. E oxalá, esse ano, você deixe Cristo entrar na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenha um feliz Natal. Esse é o desejo, não só do missionário José Emílio, juntamente com a equipe da TV Sudeste, mas também da Casa de Oração, da Igreja Cristã Evangélica, a qual nós representamos, não como religião, mas como um lugar de reunião para todos os povos. E se você quiser, no dia 25 à noite nós teremos uma cantata de Natal aqui na Casa de Oração, na rua Santo Antônio, número 12, aqui em Kubitschek, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, do lado oposto da Igreja Assembleia de Deus, onde o pastor José Maria reúne. Nós estamos aqui com uma cantata e você vem, você vai se maravilhar com ela. Que Deus te abençoe e te guarde. E um feliz Natal e que de Deus te dê a paz e a bênção. Amém.